Já estamos de volta com o programa Santiago Entrevista, nosso segundo bloco, recebendo aqui os integrantes do Observatório Social de Sete Lagoas. Benjamin está conosco aqui, ele vai falar um pouco mais sobre a prefeitura em si, né? E o Márcio vai falar sobre a Câmara de Vereadores. Eu falei numa linguagem bem popular para vocês entenderem, porque cada um deles tem uma dedicação maior, né? Com foco maior, né? Para que o trabalho seja produzido. E o Márcio até é novo nessa parte, né, Márcio? Porque no último observatório, no último relatório do observatório que a gente apresentou, não era você. Não, era o Paulo. Era o Paulo, né? Que por sinal explicou muito bem, né? Teve um entendimento muito bacana. O que mais se destaca neste relatório? O que o cidadão tem que prestar mais atenção dele? Sim, é importante a gente só fazer um breve comentário, Santiago, com relação à metodologia de trabalho. Então, compete ao observatório fazer o acompanhamento das licitações. Então, o primeiro passo que o observatório toma é de acompanhar a publicação dos editais, os editais referentes às licitações do município, as concorrências, convites, enfim, todo tipo de licitação. A partir daí, o observatório faz uma análise desse edital e, encontrando alguma inconformidade, ele vai oficiar o responsável por aquele edital, por aquela licitação, para que seja corrigida essa inconformidade. Não sendo corrigida a inconformidade ou a resposta não sendo a contento, essa demanda vai prosseguir, podendo chegar inclusive a oficiar o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, para que tomem providências com relação a situações dessa natureza. Então, o trabalho principal do observatório se dedica, com relação principalmente ao Poder Executivo, no tocante às licitações. Então, sai uma determinada licitação, vai se verificar, por exemplo, se aquele preço máximo que o município está ofertando para adquirir aquele bem, existe um parâmetro de preço de mercado. Então, se aquele preço num determinado produto está fora do preço de mercado, obviamente o observatório vai oficiar o setor de licitações ou a secretaria responsável por aquela licitação para que haja uma correção. Nós podemos citar um exemplo assim, muito claro da atuação do observatório nesse relatório, nesse terceiro relatório de 2018. Por exemplo, quando o município licitou o treinamento de brigada de incêndio para funcionários da educação. Então, primeiramente, foi apresentado um valor bastante elevado para essa licitação por parte do município, e quando o observatório fez a consulta de mercado, verificou que o preço máximo de que era ofertado na licitação para aquisição desse serviço era de R$26 mil. E o observatório fez uma pesquisa de mercado e verificou que este treinamento, o preço médio dele era algo em torno de R$8 mil. Então, uma discrepância muito grande. E ainda não contente com essa apuração, o observatório foi além e conseguiu verificar que o Corpo de Bombeiros Militar dava esse treinamento de forma gratuita. Quer dizer que não precisava dele. Não precisava dessa licitação. E, de fato, o município foi oficiado com relação a todos esses dados e achou por bem, obviamente, de cancelar essa licitação. E, por fim, tivemos notícia, inclusive, por parte de apoiadores do observatório, inclusive nos mandaram fotos que fazem parte desse relatório, demonstrando que o treinamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros de forma totalmente gratuita. Antes ou depois? Depois da intervenção do observatório. Então foi muito positivo. Não, se não fosse o observatório, obviamente, alguma empresa iria se candidatar a prestar esse serviço por aquele valor totalmente discrepante. Então são irregularidades como esta, e aí podemos citar outras tantas. Sobre a questão de segurança? Sim. É outra também que nos chamou a atenção, porque o município abriu um pregão para a contratação de serviço de uma empresa para prestar serviço de segurança a eventos realizados no município.
Isso a pedido da Secretaria de Administração. O valor estimado para essa licitação era de mais de R$900 mil. E aí o observatório, obviamente, verificando a legislação, oficiou o município pedindo esclarecimento. Por quê? Porque, na verdade, nós temos a Guarda Civil, né, a Guarda Municipal, e a Guarda Municipal, dentre as suas finalidades, é exatamente prestar segurança a eventos públicos. E que já é paga. Já é remunerada pelo município. E, obviamente, o município, sensível a essa intervenção do observatório, achou por bem suspender o pregão também, né? Então, a gente vê que... E aí a gente vai encontrar, por exemplo, foi realizado um pregão também presencial no importe de R$1.215.000 para aquisição de soluções de gestão de softwares, né? Um valor muito elevado. E aí o observatório apresentou os seus questionamentos. Qual era a finalidade desse software? Será que não existiria um software mais barato? Quais eram as funcionalidades desse software? E o município, obviamente, verificando essas inconsistências, também achou por bem suspender o pregão. Inclusive, na gestão passada, eu lembro de alguma coisa que se falou sobre alguns softwares que eram cedidos pelo governo, até gratuito para a gestão pública. Exatamente. Então, existem diversas inconsistências nessas demandas, né, que o observatório vem, analisa o edital, verifica a inconsistência no tocante ao objeto, no tocante ao valor, oficia o setor de licitação ou a secretaria responsável, ou mesmo a ouvidoria do município, que tem por fim também fiscalizar a atuação dos gestores. E, obviamente, via de regra, eles têm se mostrado sensíveis a essas intervenções do observatório, no sentido de corrigir, suspender ou até cancelar aquela licitação. Agora, eu vi vocês também fazendo alguns comparativos com a cidade de Divinópolis, né? Sim, sim. Qual que foi esse objetivo? Na verdade, o que se busca com esse comparativo? Porque Divinópolis tem uma população muito semelhante a Sete Lagoas, uma área territorial semelhante, uma receita semelhante. Número de eleitores. Número de eleitores. O IDH é o mesmo de Sete Lagoas. Então, para diversas finalidades, é uma cidade que se usa como paralelo de Sete Lagoas. Então, a gente observou, por exemplo, no tocante ao gasto com folha de pagamento, né, cujo limite da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 60% da receita, né, o município de Sete Lagoas gasta 55% da sua receita com o pagamento da folha de pagamento, enquanto que o município de Divinópolis gasta 48%. Então, são diversos paralelos que aí a pessoa vai poder, apreciando esse relatório, que já está disponível na internet, conhecer melhor esses dados, né, para se aprofundar. Nós aqui não teremos tempo para tanto, mas só deixando como última informação, essa economia levada a efeito pelo Observatório Social somente nos últimos 4 meses do ano de 2018, chegou na ordem de R$2.776.000. Né? Somando-se os 3 relatórios apresentados no ano de 2018, chegamos a uma economia virtual para o município de Sete Lagoas de mais de R$11 milhões, o que dá uma média de quase R$1 milhão mês. Isso faz uma diferença astronômica nos cofres do município. Para um órgão que tem funcionado com R$6 mil por mês para a existência dele, né, com voluntariado, economizar R$1 milhão por mês. A relação custo-benefício está muito boa, né? Tá boa. Assim, a relação gastar R$6 mil por mês e ter R$1 milhão. R$1 milhão de economia, né? E esse, graças a Deus, é o trabalho que o Observatório faz e tem feito com muito êxito, graças ao apoio de todas essas pessoas que participam. Vamos lá, e a sua parte? Bom, a minha parte era concernente ao trabalho junto aos vereadores, né, ao Legislativo, e cabe aqui, eu quero até agradecer a oportunidade de estarmos aqui para poder falar para a população de Sete Lagoas. Nós tivemos uma reunião, na última reunião oficial da Câmara, pouquinho antes, né, lá no chamado plenarinho,
junto com os vereadores, para falar das regras desse relatório, né? E aí cabe aqui um esclarecimento e até pedir desculpa para os nossos nobres vereadores. Depois da reunião, um membro da mesa diretora da Câmara foi para o plenário e fez algumas observações, dentre elas que a gente não se dirigiu aos vereadores como Vossa Senhoria. Como era uma reunião, não era no plenário, não era nada oficial, apesar de ser uma reunião formal, não era oficial. Entendemos que não haveria necessidade. Então eu quero aqui pedir desculpa aos vereadores que se sentiram ofendidos e não terem sido chamados de Vossa Senhoria. Então, não tenho a menor restrição com relação a eles. E uma outra observação é que o porta-voz, que por acaso sou eu novamente, havia sido arrogante e ameaçador durante a reunião lá. E eu vou dizer o porquê que eles acharam isso. Porque num determinado momento da reunião, eu disse para eles que aquilo que fosse moral, de ordem moral, nós iríamos cobrar. Mas aquilo que fosse de ordem legal, nós iríamos exigir. E é muito estranho um membro do Legislativo se sentir ameaçado por ouvir alguém dizer que iria exigir que a lei fosse cumprida. Mas tudo bem, é o direito deles. Só quero deixar claro que o Observatório ele não persegue os vereadores, nós não queremos denegrir a imagem de vereador. Eu gostaria muito de poder estar apresentando um relatório aqui fantástico, todos em primeiro lugar, com uma produtividade fantástica. Por quê? Porque a minha cidade estaria bem. E, ficar bem claro, o Observatório ele não produz, ele não gera dados, ele não gera informação. Nós reportamos, nós damos publicidade ao que os vereadores fazem. Então, alguns se sentem incomodados, porque eu acho que nunca acostumaram a dar satisfação, a ser transparente. E um dos pilares da República, da democracia, e é um legado da nossa Constituição de 88, chama-se transparência e prestação de contas. Então, assim, é uma coisa tão óbvia que a gente fica alarmado quando vê tanta resistência, né? Nós temos 17 vereadores, apenas 8 se dispuseram a informar a sua atividade parlamentar, o seu gasto, o seu custo parlamentar. Então, são coisas tão básicas. Ô Márcio, eu queria meter o pitaco no meio desse negócio, porque eu estou acompanhando desde o início. Sim. Eu acho que é necessário que se façam algumas alterações. Primeira coisa, se eu estiver falando besteira, vocês deletam, né? Mas é uma contribuição. Sim, nós estamos abertos. O relatório deveria ter duas partes, bem divididas. Uma prefeitura e outra Câmara de Vereadores. Porque às vezes você vê, igual, por exemplo, nas licitações, você fica, se for uma pessoa leiga, ela vai ficar meio perdida. Né? Esse é um ponto. Dividir as licitações, principalmente da Câmara, até porque a forma de administrar é muito diferente. Sim. Né, dos dois. Sim. Né? A necessidade de gasto deles é muito diferente também. Sim. Né? Sim. Esse é um ponto. Outra coisa é o seguinte, para a gente que é eleitor, é deprimente você ver um relatório que não tenha os 17 vereadores. E é deprimente para a gente também quando a gente vê e passa a acompanhar mais de perto, os vereadores quererem se aproveitar do ranking do relatório. Então eu acho que esse ranking tinha que acabar. Eu acho que as informações dos vereadores deveriam ser colocadas todas lá, mas não ter um ranking. Por quê? Porque eles acabaram usando isto como uma coisa para se valorizar. Eu estou te dizendo isso por quê? Porque, né, a gente fez essa parceria e eu tenho feito a divulgação, né, de imediato que vocês fazem e automaticamente um ou outro vereador me liga, mas o que é isso? O que está acontecendo? Por que disso? Por que daquilo? Dessa vez eu fiz isso, da outra vez eu vou fazer isso. Então, na verdade, eles estão preocupados, estão integrados com esse relatório, eles hoje dão uma importância muito grande para ele, mas eu acho que tem algumas coisas que precisam de acontecer. Né? Por exemplo, informação dos vereadores. Quer dizer, o vereador passou ou não passou a informação? Entre aspas,
a obrigatoriedade ou não de passar essa informação. Eu acho que tem que ter uma forma de vocês terem essa informação, porque nós não estamos vivendo um mundo da transparência. A Câmara não tem um portal da transparência. Por que então não pegar a informação dos 17 no portal da Câmara e fazer esse relatório? Porque se eu fosse vereador, eu poderia mandar um relatório para você do jeito que eu achar melhor. Lógico que as informações têm que ser precisas, mas eu vou manipular dentro do meu gabinete para que a minha relação fique melhor do que o outro ali, para me ranquear melhor, né? Os meus pedidos de anteprojeto podem ser diferentes nesses próximos 3 meses, porque eu já vi como é que foi feito no passado, eu já sei como é que vai fazer, então se eu fizer dessa forma eu vou entrar num ranking melhor. Quer dizer, de certa forma, você me desculpa, mas eu acho que está fazendo até o uso do relatório para uma pré-campanha. E isso eu acho que não é legal, né, para o Observatório Social. Uhum. Então vamos pontuar, né? Nós evoluímos. O primeiro relatório não tínhamos informações. Então quando você fala do portal da transparência, o portal ele não me individualiza a despesa. Por quê? Bom, teria que fazer isso. Eu vou chegar nesse ponto aí após algumas observações. Então, no primeiro, o que é que nós fizemos? Pegamos o custo total da Câmara e dividimos por 17. Aí gerou uma grita geral. Porque muitos vereadores falaram, não, mas eu gasto menos do que o A, do que o B, do que o C. Beleza. No segundo, já se conseguiu ter essa informação deles, individualizada. Porque eu tenho lá o gasto total da Câmara. Eu não tenho no portal o gasto individual do gabinete. Eu não tenho lá no portal se esse cara tem 1 ou 2 carros. Eu não tenho lá no portal quanto que ele gasta de combustível. Mas a Câmara não tem que contabilizar isso? Ela tem. A Câmara tem a informação. Nós nos reunimos, inclusive eu pessoalmente me reuni com o Gilmar, que é o controlador da Câmara. Para você ter uma ideia, a questão dos carros dos vereadores. Você já deve ter recebido várias imagens de vereador que está no supermercado, está na porta de escola, de academia, de ginástica, escambau. O que eu sugeri para o Gilmar? Falei, Gilmar, qualquer empresa Xing Ling hoje, com 5 carros, tem controle de frota por GPS. A Câmara tem 29 carros alugados e não tem controle disso. Então não me interessa, isso é problema de vocês internos, se o vereador está usando a bem ou a mal. Põe o controle de GPS, que a hora que houver a denúncia, porque eles querem que a denúncia você tem que ter foto, tem que ter testemunha, tem que ter... Ninguém faz isso, né? Então eu falei, coloca um GPS, nós sugerimos, põe o GPS nos carros, acabaria com esse problema. É uma boa sugestão. Uma boa sugestão. Aí veio o segundo relatório, colocou só a despesa individualizada. Aí acharam ruim, eu falei, realmente eles têm razão. Porque às vezes o vereador tem um custo, mas ele tem uma produção que compensa. Nós criamos então esse índice, esse fator redutor do custo. Sabe por quê? Tem umas coisas que acontecem que eu acho que não são produtivas. Por exemplo, 2 vereadores desistiram de usar o carro. Eles estão usando a condução própria. Vai prejudicar no trabalho deles. Outros estão usando 1 e parece que 2 ou 3 estão usando 2. Então eu acho que isso é uma coisa que está, tipo assim, totalmente descabida, né? Eu acho que tem que ter um padrão, né? A Câmara tem que estabelecer um padrão. Ah, mas peraí, eu vou dispensar o carro porque fica bonito para a sociedade que eu vou dispensar o carro, né? Ah, não, não quero nem saber se fica bonito, não, eu vou usar meus 2 carros, vou fazer, entendeu? Só que isso é uma coisa que não pega bem, não é legal. Eu acho que tem que ter uma padronização, ele tem que ter um compromisso de prestar um serviço porque ele foi eleito. Agora, essas informações, eu acho que elas têm que ser dos 17. Para mim receber uma coisa com 8 vereadores, um ranqueamento dos 8 vereadores, e cadê os outros? Para mim, cidadão, fica esquisito, fica estranho, fica incompleto. E eu quero salientar que dos 17, 8 entregaram e 2 quiseram entregar fora de data e a gente não tinha mais condição de colocar no relatório. Então, automaticamente, eu acredito que para o próximo a gente vai ter no mínimo os 10 e nós queremos os 17. Então, voltando a essa questão ali do ranqueamento, tá? Cai na questão do legal e do moral. Legalmente, eles têm o direito de gastar. Por quê? Porque a Constituição prevê 6% da receita da cidade vai para a Câmara. E eles legalmente têm o direito de gastar.
Aí nós caímos na situação seguinte: se eu não posso proibir deles ter carro, deles gastarem, eu tenho que criar um mecanismo para incentivar a produção. E isto aí pode ser coincidência, tá? Mas se você entrar lá no portal e ver as atividades parlamentares, todos eles praticamente dobraram a sua produtividade. De 2017, que você compara com 2018, teve isso daí. Como é que a gente faz? Igual você falou, mas o cara agora então ele está fazendo só para aparecer lá no ranking, ele quer usar o observatório. Ele pode até querer usar, mas nós fizemos algum filtro. E nesse agora, o tempo exíguo que tivemos, nós colocamos algumas barreiras. Então, por exemplo, nós entendemos que só pontuaria projetos aprovados. Mas a nossa ideia é que vai pontuar projetos sancionados. Projetos que já vão dar o benefício para a população. Aí um dos vereadores falou, então quer dizer que o meu projeto aqui é aprovado, e aí por uma questão política, o prefeito engaveta e todo o meu trabalho foi para o lixo? Eu falei, não é isso. A nossa ideia é que seja feito algo de bom para a população. Cabe a vocês, dentro da legalidade, exigir que o prefeito sancione ou que devolva o projeto para que vocês... entra em vigor a partir da sanção. Existem meios legais. Né? O prefeito ele tem um prazo. Ou para ele sancionar ou devolver. Porque ele tem que for vetar. Sancionar e não sancionar, agora vai aparecer no próximo. Exatamente. Então nós temos essa situação. E eu concordo que a gente tem que ter outros mecanismos. Então nós já estamos pensando em outros mecanismos. Por exemplo, esses atos aqui de licitações, eu entendo que essa função não é nossa. De uma entidade que tem um recurso de R$6 mil por mês, ficar cuidando de licitação. Os vereadores, principal função de vereador é fiscalizar. Legal e constitucional, né? E são questões simples. Né? Nós fizemos, por exemplo, estava aqui a questão da licitação da merenda escolar, onde estava se licitando R$1.155.000 de alho, sal, louro, açafrão e alguns outros condimentos lá. O observatório questionou e veio uma resposta de lá de uma nutricionista, informando a importância dos valores nutricionais dos produtos que estão sendo licitados. Nós argumentamos, peraí, eu não estou preocupado aqui se está certo ou não, se o menino merece comer louro, açafrão ou não. Não é essa a questão. Eu fiz uma coisa simples, qualquer vereador podia fazer. Peguei qual é o consumo médio do ser humano por dia de alho. Se for no Google, está lá, 0,04 grama. Peguei as toneladas que eles estavam licitando e dividi pelo 0,04 grama. Eu cheguei a uma cifra astronômica de 2.300.000 pessoas. Aí eu te falo, a população tem 230 mil habitantes. Eu estou percebendo aqui, às vezes, que se houvesse uma parceria até dos vereadores com... Mas é o que nós estamos propondo. Com o Observatório Social, talvez seria até mais produtivo, né? Mas é isso. Nós não queremos, Santiago, eu não sei... Porque essa questão que eu estou dizendo assim, eu acho que o cidadão também que olhar, né, pela produtividade ali que vocês colocaram, mesmo que não tenha um ranking, ele vai ver, ele vai interpretar, entender, né? Eu só acho que o ranking, ele de certa forma, ele pode até provocar mas se o vereador já sabe que ele está sendo divulgado, né, por um órgão, para ele é interessante ele trabalhar e mostrar mais né, eficiência no trabalho dele. Mas eu acho assim, essa questão do ranking é que eu acho que ela não está muito positiva no sentido de ficar aquele negócio depois que sai o relatório, qual o vereador que está melhor, qual que está pior. Isso aí... Sim, uma boa sugestão. Uma boa sugestão. Vamos submetê-la. É uma questão a ser avaliada. Né? E o que nós queremos realmente é que o vereador produza. Até porque, vamos supor que um vereador que não tem os dados dele ali, né, trabalhou bem pra caramba, mas só que ele trabalhou numa outra região, numa outra área, né? Que às vezes ele... Porque eu vejo que 7 de agosto tem muito aquela coisa de prestação social que não é dever dele, mas isso aí está no nosso meio cultural, né? Assistencialismo, né? E que às vezes a população se sente bem, se sente confortada com isso. Então eu acho que também a gente não pode desprezar isso, né? E às vezes ele está trabalhando, fazendo uma coisa bacana. Vou dar um exemplo aí. Vamos supor que está cuidando de pessoas deficientes, pessoas que têm... Só que o nome dele não está ali. Né? Então eu acho que
tem algumas coisas que tem que ser repensadas nesse sentido. Sim, não resta a menor dúvida. E a gente tem até alguns exemplos interessantes. Teve vereador que nos mandou, além do que nós pedimos, mandou fotos dos seus atos fiscalizatórios. Eu achei interessante isso. Por que todos não fazem isso? Então essa questão, por exemplo, de entidades sociais, né, e até aquilo que você falou que faz parte da nossa cultura, o famoso birô de serviço, né, e aí eu chamo isso, infelizmente, de uma promiscuidade política, porque o prefeito ele só capina a rua do vereador que faz o que ele quer. Então, se o vereador fiscalizar o prefeito já não tapa o buraco, o prefeito não capina a rua, porque ele sabe que se fizer isso, o eleitor daquele vai votar nele e ele vai ser contra o prefeito. Então, essa promiscuidade a gente tem que acabar. A população tem que ser beneficiada. A gente tem que parar com essa oposição pragmática. Ela tem que ser sistemática. Se está certo, por que não apoiar? Se está errado, eu vou ser contra, independente se é do meu partido ou não. Mas, infelizmente, a cultura nossa é errada, é equivocada. E é essa visão que a gente quer passar hoje para os nossos vereadores, é que eles devem realmente satisfação aos eleitores, e não só aos dele, não. Porque ele, apesar de ter sido eleito com 1.000, 2.000, 3.000 votos, ele está a serviço de 230 mil habitantes. E o cara acha que ele presta satisfação só para o eleitor dele. Só que ele esquece que ele não é vereador do eleitor dele, ele é vereador da cidade inteira. E olha para o observatório como se nós fôssemos inimigo deles, e nós não somos. Hora nenhuma. Nós tentamos de todas as formas, Santiago, reunir com eles para receber informação. Eu, pessoalmente, eu conheço vários vereadores, tentei conversar com eles, para quê? Para receber esse tipo de sugestão. Olha só, o que você acha que pode ser avaliado? O que você acha importante no desenvolvimento aí da sua atividade parlamentar? Para que a gente pontue. E nesse primeiro relatório agora, de 2019, certamente nós teremos mudanças importantes, baseadas em feedback como esse seu, que é importante para nós. E outra coisa, eu vou parafrasear Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, uma certa feita, voltou atrás em um decreto. E o seu assessor falou, olha, você está demonstrando fraqueza diante dos adversários. E ele respondeu, eu não sou fraco, eu apenas não tenho compromisso com o erro. O Observatório Social não é fraco, ele só não tem compromisso com o erro. Naquilo que nós achávamos, entendemos que nós temos que mudar, nós vamos mudar. Qual o problema? É porque eu vejo assim, o Observatório ele é uma peça-chave na cidade de Sete Lagoas. Não tenho dúvida. Sim, sim. Não tenho então, dúvida. eu acho que todos aqueles que se aderirem ao Observatório, por exemplo, se eu fosse vereador, logicamente eu gostaria muito ter o relatório do meu trabalho no Observatório Social. Sim, Poxa, né? E para mim, a gente até falou como peça de campanha, é uma peça de campanha. Exatamente. Olha, como foi meu desenvolvimento em 4 anos, olha aqui, no primeiro mês eu fiz isso. Né? Então, eu acho que é importante sim. Por isso que acho que tem que ter algum entrosamento maior. E uma coisa simples, Santiago, um dia desse a minha filha de 14 anos falou assim, pai, como é que eu faço para saber o que é certo e o que é errado? Eu poderia dar para ela uma resposta filosófica, teológica, um monte de coisas. Falei, filha, é simples, não vou complicar. Tudo que você puder falar para o seu pai e para sua mãe, tá certo. Tudo que você não puder falar para o seu pai e para sua mãe, tá errado. Então, essa mensagem eu transmito para os vereadores. Tudo que puder ser publicado no observatório está certo. O que não puder é porque está errado. Qual é a dificuldade de entender isso? Se eu não quero que divulgue é porque não está certo. Porque se estiver certo, você vai ter dificuldade de divulgar? Então, é uma questão de vontade. Não estou dizendo que eles estão fazendo coisa errada. Mas se partir dessa lógica, se eu estou fazendo certo, por que não divulgar? É porque a gente vê, por exemplo, a Câmara divulgando no final do ano que ela teve uma economia, devolveu, parece que mais de 2 milhões, né? Eu vi ali, parece que até vocês colocaram economia virtual. Não, mas essa ali não é a nossa, é da Câmara. É a provocada das licitações. pelo observatório. Das licitações. Essa mas a Câmara tem. Eu sei que ela devolveu o dinheiro, sim, né? Ela teve aquela construção. E é um mecanismo político isso. Mas eu falo assim, se estão trabalhando para isso, para ter economia, é importante que as pessoas saibam realmente
Né? E se conseguiu economizar, e tem como economizar mais para ajudar mais pessoas a fazer mais coisas, com certeza. Né? Tem que ter, como se fosse uma bola de neve, a coisa vai crescendo, vai melhorando, vai pegando outros exemplos, as coisas vão acontecendo. Existe dentro do observatório um lema que é o movimento silencioso do bem. Entendeu, Santiago? Então o trabalho do observatório, às vezes, fica ruidoso quando apresenta o relatório. Mas, na verdade, o trabalho ao longo desses 4 meses é extremamente silencioso. Sim. Mas é extremamente produtivo, porque o que impacta é o que vem no relatório depois desses 4 meses. Né? É essa economia virtual. E para terminar, Santiago, eu sei que o nosso tempo está exíguo aqui, eu disse para o Gilmar, que é uma pessoa fantástica, que é o controlador lá da Câmara, um rapaz novo, conheci ele, inteligentíssimo. Eu falei, Santiago, Gilmar, eu trabalhei muito tempo na área financeira de uma estatal. E como tal, nós éramos obrigados a fazer o orçamento, o planejamento do ano seguinte. Tinha o planejamento orçamentário. E nós tínhamos que justificar os nossos gastos com, no mínimo, 3 premissas. A primeira delas, retorno social. A segunda, retorno econômico. E a terceira, o retorno financeiro. Então, nós temos que acabar com esse negócio de achar que todo gasto é errado. Não é. Por quê? Se ele me der retorno social, se ele me der retorno financeiro, se ele me der retorno econômico, ele não é gasto, ele é investimento. Então, nós temos que separar as coisas, o joio do trigo, e parar de jogar pedra também, falar, a Câmara só sabe gastar. Mas se ela produzir, faz jus ao gasto. É isso que o Observatório quer mostrar e quer que eles entendam. Nós não estamos jogando pedra porque eles estão gastando. Nós estamos querendo mostrar de que maneira está gastando. Tem o direito de gastar? Tem. Que bom que devolver o dinheiro. Maravilha. Agora, vamos mostrar que naquilo que eu gastei, eu ainda gastei mais ainda corretamente. Porque eu gastei aqui, mas o retorno foi esse, o retorno foi aquele. Pronto, é isso que nós queremos. Porque eu vi a licitação, por exemplo, dos carros, né? O valor vem abaixando. Né? Quer dizer, isso é extremamente positivo. Então, por isso que eu disse, não quer dizer que o vereador vai se sacrificar e deixar de usar o carro. Entendeu? Porque é o trabalho dele. Sim. Porque se 2 estão sem nenhum carro e 2 estão com 2, opa, tem algo errado isso, né? É nesse sentido que eu estou dizendo também, né? As coisas têm que funcionar pelo bem. Exatamente. Né? A cidade precisa desenvolver, com precisa certeza. De acertar mais as coisas, né? E é essa ideia que nós queremos passar para eles. Provavelmente nós vamos ter uma próxima reunião com eles, né? Mas a gente está usando aqui esse meio de comunicação que certamente vai chegar até eles. A intenção do Observatório Social é esse. Nós queremos ser parceiros em prol de 7 Lagoas. Né? Nós não somos contra os vereadores. O Observatório Social é contra qualquer cidadão que atue contra a cidade de 7 Lagoas. Não importa se ele é vereador, prefeito ou secretário. Então nós não somos contra a Câmara, igual alguns dizem. Não. Nós somos contra qualquer um que prejudique a cidade de 7 Lagoas. E o que há de errado? Na verdade, a favor. A favor de todo mundo. Exatamente, a favor da coletividade, a favor da gestão pública consciente, responsável, a favor do trabalho eficiente do Legislativo. Que eles o são foco do Observatório é esse. Eles são importantes, é isso que nós queremos fazer. Da próxima, estar aqui para bater palma para todos eles. Isso aí. Pois é, nosso tempo estourou nos 2 blocos, mas como é um assunto muito importante, e também o primeiro programa do ano, a gente deixou, né, esse espaço aí a mais. Espero que você também tenha compreendido. A gente vai se despedir aqui e torcendo, né, para que as pessoas entendam, né, que essa união do Observatório Social com a administração de 7 Lagoas, ela é positiva. A gente acha que se as pessoas realmente querem um bem da cidade, vão trabalhar na coletividade. E se você também é um cidadão e está querendo participar, está querendo ajudar, procure o Observatório Social de 7 Lagoas, que tem um lugar lá reservado para você. Como é que faz contato lá com vocês? Sim, maiores informações sobre o Observatório e acesso na íntegra a este relatório que foi apresentado no dia 28 de janeiro, Santiago, é através do nosso site 7lagoas.osbrasil.org.br e também através do telefone, que também é o WhatsApp, é o 97146-1357. Então, através
do site você tem todas as informações, o que é o observatório, como se filiar, como contribuir, o acesso a este relatório e os 2 outros anteriores, e também pode buscar qualquer informação por telefone também. Estaremos lá sempre à disposição de todos. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre, né? Eu espero que o trabalho continue a todo vapor. Né? Com certeza. E que esses próximos meses, né, alguma mudança, os ajustes serão feitos. Seja feito para no próximo para melhor a gente ter algo diferente, né? A gente ter um desenvolvimento maior aí. Sim. Até no demonstrativo lá dos 17 vereadores. Sim, né? é o nosso sonho. Nós esperando chegar a eleição, depois teve a eleição, depois teve a posse, todo mundo esperando um Brasil novo, esperando que a crise acabasse, que as coisas começassem a andar melhor, e nós estamos aí já com o pé querendo apertar lá no acelerador, por isso que as coisas têm que acontecer melhor. Eu agradeço a você, obrigado, um abraço a todos. Nós que agradecemos. Do Observatório, e semana que vem a gente volta com mais um Santiago Entrevista, mais uma entrevista especial, tem muito assunto rolando na cidade e a gente vai tratar de todos eles aqui. Então a semana que vem a gente volta aí ao vivo, né, às 8 horas da noite, nossa primeira exibição, e depois também colocando o nosso Santiago Entrevista nas nossas reprises e também nos nossos canais de rede social. Até o próximo programa então.